Hello, sétimo ano, good morning, como que vocês têm passado? Tudo certinho? A teacher tá aqui pra dizer que tá com saudade de vocês, pra vocês se cuidarem, tá? E pra deixar mais uma aulinha de hoje, tá? Hoje a gente vai aprender um assunto novo, então prestem bem atenção, tá? Peguem o livro de vocês lá na página 45. A gente vai aprender hoje the infinitive, que é o infinitivo. O infinitivo é a forma nominal do verbo que geralmente é precedido pela partícula to. Por exemplo, to cry, to run, to sleep, to wait, to rain, to watch, tá? To cry, chorar, to run, correr, to sleep, dormir, to wait, esperar, to run, chover, to watch, assistir. Sempre que tiver essa partículazinha to na frente e mais o verbo, vai ser chamado de infinitivo, tá, gente? Ou também a gente pode dizer que é a forma inicial do verbo, tá? Sem conjugação nenhuma, tá? Aqui, então, tem uma tabelinha que a teacher fez do infinitivo, tá? Até ficou escrito errado ali infinitivo, tá, gente? Mas é infinitivo. E mais o ing form, tá? O que é o ing form? Vamos olhar aqui primeiro essa tabela, tá? Então, na forma infinitiva, to speak, falar, com o ing, speaking. O ing é a terminação que a gente coloca lá no final da palavrinha, tá? To read, ler, reading. To go, ir, going. To play, playing, tá? Então, usamos a terminação de ing para formar adjetivos, por exemplo, drink é beber. Se a gente colocar o ing, drinking water, água potável, tá? Formar adjetivos. O que são adjetivos? Qualidades ou, enfim, a gente pode formar colocando o ing. A gente também pode formar substantivo. Por exemplo, listening, ouvir ou escutar. Listening, audição. Então, de um verbo a gente pode transformar num adjetivo, pode transformar num substantivo se a gente colocar o ing no final. Ou pode dar ao verbo uma flexão progressiva. Por exemplo, call, chamar, calling, chamando, quer dizer que alguma coisa está acontecendo no momento. Se a gente colocar o ing, tá? Tem vários tipos. A colocação da terminação ing em um verbo segue algumas regras ortográficas. Entre elas, podemos observar: nos verbos terminados em e, a gente retira o e acrescenta o ing. Por exemplo, to have, o verbo ter. A gente tira o e fora e coloca o ing, fica having. To give, que é o verbo dar. A gente tira o e e coloca o ing, giving. A exceção é o verbo to be, tá? Que a gente não tira o e. Que a gente mantém o e acrescenta o ing. Então, to be, que é o verbo ser ou estar, e fica being, tá? Aí, o que a gente tem também? Nos verbos terminados em e ou dois es, a gente só acrescenta o ing. Por exemplo, to see, verbo ver. Seeing, mantém os dois es. Nos verbos monossilábicos terminados em consoante, vogal, consoante, tá? Lembram monossilábicos? São aquelas palavrinhas que tem um som só, que a gente não separa, não faz a separação de sílabas, tá? Então, nesse, a gente vai ter que ver se o final da palavrinha tem consoante, vogal, consoante, tá? Se tiver, a gente repete a consoante e depois coloca o ing. Por exemplo, to kid, o verbo brincar, tá? Kid é um som só, a gente não faz a separação de sílabas. Então, o que acontece é consoante, vogal e consoante, a gente vai dobrar a última consoante, que é o D, e vai colocar o ing. Vai ficar kidding. O verbo run, correr, to run. Mesma coisa, um som só, monossilábico, né? Então, vai dobrar, porque é consoante, vogal, consoante, vai dobrar a última consoante, que é o N, e vai colocar o ing, running. Nos verbos dissilábicos terminados em consoante,
mais vogal tônica, mais consoante, a gente vai repetir a consoante final e acrescentar o ing. Por exemplo, begin. Então, são duas sílabas terminadas com uma consoante e tem uma vogal tônica, mais a consoante. Qual que é a vogal tônica aqui? Será begin. É o i do begin, do final, né? Então, a gente vai dobrar a última consoante e adicionar o ing. Mesma coisa no forget, que é o esquecer, tá? A gente é dissilábico, né? Tem duas sílabas. A sílaba tônica tá no forget, né? No e. E daí a gente então faz o quê? Dobra a consoante final e coloca o ing. A tarefa para vocês, então, realizar as atividades da página 45 e 46 até o número 3, me enviar as fotos e se tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, me peçam, tá, gente? Conteúdo novo, mas não é difícil, é só colocar o ing, tem algumas regrinhas, mas é basicamente a mesma coisa. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem, qualquer dúvida chamem a teacher. Até, bye bye!